Seu pai, um homem conservador e devoto católico, segurava uma carta amassada nas mãos trêmulas, os olhos flamejantes de raiva. Você é uma vergonha para esta família, berrou ele, jogando a carta no rosto de João, revelando fotos comprometedoras que alguém enviara anonimamente, expondo seu relacionamento secreto com Miguel. O impacto foi imediato. João sentiu o mundo desabar ao seu redor, o peito apertado como se uma mão invisível o sufocasse. Ele sempre soubera que esse dia poderia chegar, mas não imaginava que viria tão cedo, destruindo não só sua privacidade, mas também a frágil paz que construíra em meio às mentiras. Miguel, do outro lado da cidade, em seu apartamento modesto no bairro Alto, ainda não sabia de nada. Ele preparava o café da manhã, pensando no fim de semana que passariam juntos, longe dos olhares julgadores. Aos 28 anos, Miguel era um professor de história na universidade, com uma vida aparentemente organizada, mas carregada de segredos. Sua família, originária de uma pequena vila no Alentejo, esperava que ele se casasse e formasse uma família tradicional, como todos os seus irmãos haviam feito. João, com 25 anos, era estudante de engenharia, vivendo sob o teto dos pais em uma casa típica lisboeta, com azulejos desgastados e memórias de uma infância rígida. Ele conhecera Miguel 2 anos antes, em uma aula extracurricular sobre patrimônio cultural. Um olhar trocado, uma conversa casual sobre os monumentos de Belém, e algo surgiu entre eles, uma conexão que João nunca sentira com mais ninguém. Mas agora, com a carta exposta, João precisava decidir. Ele pegou o telefone, os dedos hesitantes sobre o número de Miguel. "Preciso te ver agora", digitou, enviando a mensagem com o coração acelerado. Enquanto esperava a resposta, flashbacks invadiam sua mente, os primeiros beijos roubados em parques escondidos, as noites sussurrando promessas no escuro, e o medo constante de serem descobertos. Miguel respondeu imediatamente: "O que houve?" "Estou indo." Ele largou tudo e pegou o metrô, o estômago revirando com um pressentimento ruim. Chegando à casa de João, encontrou o amigo, ou melhor, o amante, pálido, sentado na escada da entrada. "Meu pai descobriu", disse João, a voz rouca. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele sempre fora o mais cauteloso dos dois, insistindo em discrição, mas agora via que nada os protegia da realidade cruel. Eles entraram em um café próximo, pedindo 2 galões para disfarçar a tensão. João explicou tudo, a carta anônima, as fotos tiradas provavelmente por um colega invejoso da universidade. "Quem faria isso?", perguntou Miguel, a mente correndo por possibilidades. Podia ser o ex-namorado de João, ou talvez alguém da família que suspeitava. O ar entre eles pesava com acusações não ditas. João sentia uma raiva crescente. "Eu devia ter sido mais cuidadoso, mas você sempre dizia que estávamos seguros." Miguel rebateu: Você é quem insistia em sair em público." A discussão escalou, revelando fissuras que eles ignoravam. No fundo, ambos sabiam que o problema era maior: a sociedade portuguesa, ainda impregnada de tradições católicas e expectativas heteronormativas, não perdoava facilmente. De volta à casa, o pai de João esperava, a mãe chorando ao lado. "Você vai embora daqui", decretou o pai. "Não quero um filho como você sob meu teto." João empacotou suas coisas em silêncio, o coração partido não só pelo amor, mas pela perda da família. Ele se mudou temporariamente para o apartamento de Miguel, mas o espaço pequeno agora parecia sufocante, cheio de tensão. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Amigos comuns começaram a se afastar, sussurrando sobre aquele escândalo. João perdeu uma bolsa de estudos, alegadamente por questões morais. Miguel, por sua vez, enfrentou olhares estranhos na universidade, onde rumores corriam como fogo. Ele se questionava: valia a pena continuar? O amor que sentiam era real, mas o preço era alto. Uma noite, deitados na cama estreita, João murmurou: "E se terminássemos? Talvez seja melhor para nós." Miguel virou-se, os olhos marejados. "Você acha que isso resolve?" "Eu te amo, João. Mas e se isso nos destruir?" A dúvida pairava, o primeiro sinal de uma rachadura profunda. Enquanto isso, a família de Miguel ligava insistentemente. Sua irmã, Maria, desconfiada, perguntou: "Por que você não vem para o almoço de domingo?" "Mamãe sente sua falta." Ele inventava desculpas, mas sabia que o segredo não duraria. O conflito interno o consumia: trair suas raízes ou trair seu coração. João, desempregado agora, procurava trabalho, mas as entrevistas eram humilhantes. "Você tem referências?", perguntavam, mas ele via o julgamento nos olhos deles. Ele começou a beber mais, isolando-se. Miguel tentava ajudar, mas sentia-se sobrecarregado. "Eu não sou seu salvador", disse uma vez, arrependendo-se imediatamente. O clímax do primeiro ato veio quando João confrontou o suposto remetente da carta,
um colega chamado Pedro, que negou tudo, mas com um sorriso sarcástico. O mundo não é para gente como vocês, disse Pedro, confirmando as suspeitas. João saiu furioso, mas sem provas. Aquela noite, ele e Miguel brigaram feio, acusações voando como facas. No final dessa fase, João se via em um espelho quebrado, questionando sua identidade. Sou eu o errado, pensou. Miguel, por outro lado, começava a planejar uma fuga, talvez mudar de cidade, começar de novo. Mas o amor os prendia, forçando-os a enfrentar o que viria. A vida em conjunto no apartamento de Miguel se tornara um campo minado. João acordava cedo, procurando empregos online, enquanto Miguel preparava aulas sobre a história portuguesa, ironicamente ensinando sobre tolerância em épocas passadas. Mas em casa, o silêncio era ensurdecedor, pontuado por discussões sobre dinheiro e futuro. Uma ligação mudou tudo. Era a mãe de João, implorando para que ele voltasse. Seu pai está arrependido, mas você precisa prometer que isso acaba. João hesitou, o telefone tremendo. Isso significava Miguel. Ele olhou para o amante, dormindo no sofá, e sentiu uma pontada de traição ao considerar a oferta. Miguel, ao saber, explodiu. Você vai me abandonar por eles. Depois de tudo. João defendeu-se, é minha família. Você não entende a pressão. A briga escalou, com Miguel saindo porta afora, vagando pelas ruas íngremes do Bairro Alto. Ele parou em um bar, pedindo uma cerveja, refletindo sobre sua própria família. No Alentejo, seus pais viviam uma vida simples, frequentando a igreja todos os domingos. Miguel sempre fora o filho prodígio, o que escapara da vila para estudar em Lisboa. Mas agora, aos 28, sentia o peso das expectativas. Quando você vai trazer uma namorada? Perguntava sua mãe em toda a ligação. Ele mentia, dizendo que estava focado na carreira. De volta ao apartamento, encontrou João chorando. Desculpa, murmurou João. Eles se abraçaram, mas o abraço era forçado, cheio de ressentimento. Nos dias seguintes, tentaram reconstruir, saindo para caminhadas no Parque Eduardo VII, mas os olhares de estranhos os incomodavam. Eles sabem, sussurrava João. O conflito se aprofundou quando Miguel recebeu uma promoção na universidade, mas com uma condição implícita: manter uma imagem adequada. Seu chefe, um homem idoso, comentou casualmente sobre valores familiares. Miguel assentiu, sentindo-se hipócrita. Em casa, contou a João, que reagiu com ciúmes: você vai me esconder para sempre. João, por sua vez, encontrou um emprego em uma cafeteria, servindo turistas em Alfama. Lá, conheceu Lucas, um barista simpático que furtava abertamente. João ria das piadas, sentindo uma liberdade que não tinha com Miguel. Você é solteiro? Perguntou Lucas um dia. João hesitou, dizendo: é complicado. Essa hesitação o atormentava. À noite, deitado ao lado de Miguel, pensava em Lucas, questionando sua lealdade. Miguel notava a distância, mas atribuía ao stress. Até que, em uma festa da universidade, Miguel viu João conversando animadamente com um estranho, na verdade, um amigo inocente, e o ciúme explodiu. Em casa, a acusação veio: você está me traindo. João negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Eles passaram noites em silêncio, cada um em seu canto. Miguel começou a pesquisar apartamentos separados, pensando em terminar. Talvez seja melhor assim, disse a si mesmo. Mas o destino interveio. A irmã de Miguel, Maria, veio visitar inesperadamente. Ela notou a tensão e confrontou o irmão: quem é esse João que mora aqui? Miguel gaguejou, inventando que era um roommate. Maria não acreditou, pressionando até que Miguel confessasse. Eu amo ele, disse, as lágrimas rolando. Maria reagiu mal no início, citando a Bíblia e a tradição. Pense na mamãe, ela morreria se soubesse. Mas depois, vendo a dor do irmão, amoleceu: eu te amo, mas isso é errado. Ela foi embora prometendo sigilo, mas Miguel sabia que era temporário. João, ao saber, sentiu alívio e medo. Pelo menos alguém sabe e não nos odeia. Mas isso abriu uma porta para mais revelações. Ele decidiu confrontar seu pai, marcando um encontro em um restaurante neutro. Pai, eu sou gay, e amo Miguel. Isso não muda quem eu sou. O pai ouviu em silêncio, depois disse: você escolhe, nós ou ele. João saiu devastado, escolhendo Miguel, mas pagando o preço da alienação. Agora, o relacionamento deles era tudo o que restava, mas rachado por dentro. Miguel, pressionado pela família, começou a duvidar. Em uma viagem para o Alentejo sozinho, sua mãe perguntou diretamente: há algo errado? Ele quase confessou, mas recuou, traindo a si mesmo.
De volta a Lisboa, encontrou João com Lucas na cafeteria, rindo. O ciúme cegou. A briga final dessa fase foi épica. Você prefere ele? Acusou Miguel. João rebateu, você me sufoca com suas inseguranças. Eles dormiram separados, o abismo crescendo. No entanto, em um momento de clareza, Miguel escreveu uma carta para João: eu escolho você, custe o que custar. Mas antes de entregar, recebeu uma ligação da universidade. Rumores sobre sua orientação ameaçavam sua promoção. A promoção de Miguel pendia por um fio. Seu chefe o chamou para uma reunião, dizendo: há conversas sobre sua vida pessoal. Isso afeta a imagem da instituição. Miguel negou tudo, mentindo descaradamente, sentindo-se sujo. Em casa, contou a João, que explodiu: você negou nós. Para um emprego. A traição era palpável. João saiu, vagando pelas ruas de Chiado, pensando em terminar. Ele ligou para Lucas, marcando um café, como amigos. Lá, Lucas confessou a traição: você parece infeliz. Eu poderia te fazer feliz. João hesitou, mas recusou, leal apesar de tudo. De volta, encontrou Miguel arrependido. Eu fiz isso por nós, para termos estabilidade. Mas João via hipocrisia: você sacrifica nosso amor por status. A discussão revelou maltanéticos profundos. Miguel, educado em valores tradicionais, lutava contra sua identidade. João, mais jovem, era mais rebelde, mas vulnerável. A família de João interveio novamente. Sua mãe veio ao apartamento, suplicando: volte para casa. Seu pai está doente, o estresse o afetou. João sentiu culpa, visitando o pai no hospital. Lá, o velho homem murmurou: eu te amo, mas não aceito isso. João saiu confuso, questionando se o amor valia a saúde de seu pai. Miguel, sozinho, enfrentou sua própria crise. Sua irmã Maria ligou, dizendo que contou aos pais. Eles estão devastados. Miguel viajou para o Alentejo, encontrando os pais em lágrimas. Como você pôde? Perguntou a mãe. O pai, silencioso, apenas balançou a cabeça. Miguel defendeu-se: é quem eu sou. Mas saiu rejeitado, o coração partido. De volta a Lisboa, compartilhou com João, que o consolou. Pela primeira vez em semanas, eles se conectaram verdadeiramente, conversando sobre o futuro. Talvez devêssemos nos mudar para o Porto, sugeriu João. Miguel concordou, sonhando com uma nova vida. Mas a realidade bateu. No trabalho de João, Lucas espalhou rumores, ciumento pela rejeição. João foi demitido por conflitos pessoais. Furioso, confrontou Lucas: você me traiu. Lucas riu: você merece melhor que aquele covarde. João contou a Miguel, que reagiu com raiva, mas também dúvida, porque você saiu com ele. A confiança erudia. Eles decidiram uma pausa, João ficando com um amigo. Na solidão, Miguel bebia, questionando tudo. Sou eu o problema, pensou. João, no apartamento do amigo, refletia sobre sua jornada, da negação à aceitação, mas agora à perda. Ele ligou para Miguel, mas desligou antes de atender. O orgulho os separava. Uma reviravolta veio quando o pai de João ligou: venha para casa. Vamos conversar. João foi, encontrando o pai mais aberto. Eu vi o quanto você sofre. Talvez eu esteja errado. Mas acrescentou: deixe esse homem. João recusou, saindo fortalecido. Miguel, enquanto isso, enfrentou o chefe: sim, sou gay. Se isso afeta meu trabalho, demita-me. O chefe, surpreendido, recuou: não é isso. Só cuide da descrição. Miguel sentiu vitória, mas o custo era sua integridade. Eles se reencontraram em um banco no mirador da Senhora do Monte. Eu te amo, disse Miguel. Eu também, respondeu João. Mas o abraço era tenso, cheio de cicatrizes. A tensão culminou em uma festa familiar simulada. Miguel convidou sua irmã para jantar com eles. Maria veio relutante, mas viu o amor genuíno. Talvez eu esteja errada, admitiu. Isso deu esperança, mas o caminho era longo. No entanto, uma traição maior aguardava. João descobriu mensagens no telefone de Miguel para um antigo amigo, flertando levemente. O que é isso? Confrontou. Miguel explicou: foi na pausa, eu estava confuso. João sentiu o mundo ruir novamente. A briga foi devastadora, com João saindo para sempre. Ele pegou suas coisas, deixando Miguel sozinho com remorsos. Miguel passou noites insones, ligando para João sem resposta. Ele vagava por Lisboa,
visitando lugares que compartilharam, o castelo de São Jorge, onde se beijaram pela primeira vez. Memórias o torturavam, misturadas com culpa. João, hospedado em um hostel barato, trabalhava freelance, evitando contatos. Ele refletia sobre as escolhas: sacrificar o amor pela paz familiar ou lutar contra o mundo. Sua mãe ligava diariamente, oferecendo apoio condicional. Miguel decidiu agir. Ele escreveu uma carta pública para o jornal universitário, assumindo sua orientação. Eu sou gay, e isso não me define como professor. A repercussão foi mista: apoio de alunos, críticas de conservadores. Sua promoção foi cancelada, mas ele ganhou respeito. Ao ler o artigo, João sentiu orgulho misturado com dor. Ele ligou: por que fez isso? Miguel respondeu: por nós. Para provar que escolho você. Eles marcaram um encontro no Tejo, sob o sol poente. Lá, confessaram erros. Eu flertei porque me sentia sozinho, admitiu Miguel. João perdoou, mas avisou, mais uma vez, e acaba. Eles reataram, mas com condições: terapia, honestidade total. A família de Miguel reagiu ao artigo. Seus pais ligaram, a mãe chorando: você nos envergonhou. Miguel rebateu: eu me envergonhava de esconder. O pai desligou, cortando contato. João enfrentou sua família novamente. Seu pai, recuperado, disse: aceito você, mas não ele. João escolheu: então aceitem nós dois ou percam-me. A mãe mediou, começando um diálogo lento. Eles se mudaram para um apartamento maior em Belém, simbolizando recomeço. Mas desafios persistiam. No trabalho de Miguel, colegas o isolavam. João lutava com depressão, questionando se valia. Uma crise veio quando um ativista LGBT os convidou para um evento. Miguel aceitou, falando sobre sua jornada. João, relutante, foi junto. Lá, viram casais felizes, mas também histórias de rejeição. Isso os uniu, mas expôs a fragilidade. Em casa, discutiram casamento, legal em Portugal desde 2010. E se casássemos? Perguntou João. Miguel hesitou, com famílias contra. A ideia pairava, um sonho distante. A traição final veio de dentro. Maria, irmã de Miguel, revelou que enviara a carta inicial: por bem dele, eu queria te salvar do erro. Miguel sentiu traição profunda: você nos destruiu. Ele cortou laços com ela. João, ao saber, apoiou: família não é sangue, é escolha. Mas isso abalou Miguel, levando-o a uma depressão. Ele parou de lecionar, isolando-se. João assumiu o fardo, trabalhando dobrado. Eu te amo, mas preciso que lute. Miguel buscou ajuda profissional, revelando traumas de infância, bullying por ser diferente. A terapia ajudou, mas o preço era alto. Miguel perdeu peso, João estresse. Eles brigavam por bobagens, mas o amor persistia. No auge, participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa. Segurando mãos, sentiram liberdade. Mas um protestante gritou insultos, lembrando a realidade. De volta, Miguel propôs: vamos para o exterior. Espanha, talvez. João recusou: não fugimos. Lutamos aqui. O conflito interno culminou em uma noite chuvosa. Miguel confessou: às vezes, desejo ser normal. João chorou: então me deixe. Mas Miguel abraçou-o: não, você é a minha normalidade. Eles emergiram mais fortes, mas marcados. Com o tempo, a vida estabilizou. Miguel voltou ao trabalho, ganhando aliados. João abriu um pequeno negócio de design, usando sua engenharia criativamente. Eles construíram uma rede de amigos LGBT, encontrando apoio em uma comunidade que entendia suas lutas. Mas as feridas familiares persistiam. O pai de João amoleceu, convidando-os para um jantar tenso. Não aprovo, mas amo meu filho. Miguel foi educado, mas o ar era pesado com julgamentos não ditos. A família de Miguel permaneceu distante. Anos depois, a mãe ligou: sinto falta. Miguel visitou, sozinho, reconstruindo pontos frágeis. Aceite João, pediu. Ela hesitou, mas prometeu tentar. Eles decidiram casar em uma cerimônia simples no cartório, com amigos como testemunhas. O dia foi emocionante, votos trocados com lágrimas. Eu escolho você, apesar de tudo, disse Miguel. João respondeu: e pagamos o preço juntos. Mas o casamento trouxe nova pressão social. Vizinhos comentavam, alguns com desprezo. No trabalho, Miguel enfrentou discriminação sutil. João perdeu clientes conservadores.
Uma crise final veio quando João recebeu uma oferta de emprego no estrangeiro. É uma chance para recomeçar, disse. Miguel resistiu, e nossas raízes. A decisão testou o relacionamento, ficar e lutar ou fugir. Eles escolheram ficar, priorizando a autenticidade. Mas o custo foi contínuo, isolamento ocasional, estresse mental. Anos depois, refletindo, eles viam o crescimento. João tornara-se ativista, falando em eventos sobre aceitação. Miguel escreveu um livro sobre história que era em Portugal, educando outros. O amor deles, forjado no fogo, era resiliente. Mas questionavam, as escolhas foram certas. As traições valeram a redenção. No final, sentados no miradouro, assistindo o sol se pôr sobre o Tejo, Miguel perguntou, você se arrepende? João sorriu, não, mas doeu. A história deles ecoa, em uma sociedade em evolução, o amor vence, mas a que preço? Foi certo João priorizar o amor sobre a família, ou isso foi uma escolha egoísta que causou dor desnecessária?